Olá, começa agora o Pit Stop, o seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Irlanda é campeã pela primeira vez na 1GP. Só Kyle Busch venceu na NASCAR. E as etapas do WTCC, da Stock Car e da MotoGP. Tudo isso aqui no Pit Stop. O seu programa do automobilismo começa com o campeonato da Irlanda, da 1GP. Adam Carroll venceu as duas corridas no final de semana e levou a Irlanda até o campeonato inédito da Copa do Mundo do Automobilismo. Na primeira prova, a equipe irlandesa foi acompanhada no pódio pelas equipes da Índia e do México. Já na segunda prova, o título veio após a segunda vitória e a segunda colocação do carro da Holanda e o terceiro posto da rival Suíça. O campeonato terminou com a Suíça sendo o time vice-campeão e na terceira colocação do campeonato a equipe de Portugal. O time brasileiro teve problemas mecânicos e não participou da última rodada dupla da temporada 2008-2009 da 1GP. A equipe brasileira terminou o campeonato na 15ª posição. Depois do domínio irlandês na 1GP, agora vem o domínio de Kyle Busch nas categorias da NASCAR em Richmond. O americano venceu as corridas das duas divisões da Stock americana. Na sexta-feira, pela Nationwide Series, a segunda divisão da NASCAR, Kyle Busch foi acompanhado no pódio por Carl Edwards e Matt Kenseth. No sábado, dia de aniversário de Kyle Busch pela Sprint Cup Series, o americano venceu de novo. Dessa vez foi acompanhado no pódio por Tony Stewart e Jeff Burton. A liderança do campeonato principal da NASCAR é novamente de Jeff Gordon. O irmão de Kyle, Kurt Busch, é o segundo, seguido de perto por Tommy Stewart. Os campeonatos de Gran Turismo da FIA iniciaram suas atividades neste final de semana em Silverstone, na Inglaterra. A GT3 europeia abriu o campeonato com sua primeira rodada dupla do ano. A primeira corrida teve vitória dos franceses Dimitri Engelbert e Johan Boris Scheer. Na segunda corrida, a vitória ficou com o belga Maxime Martin e o francês Gaël Lesudieu. O campeonato tem duas duplas com 13 pontos, Maxime Martin e Gaël Lesudieu, Julian Rodrigues e Thomas Akari. A corrida do FIA GT teve a vitória da dupla formada pelo austríaco Karl Wendlinger e o inglês Ryan Sharp. Na segunda colocação chegaram o italiano Andrea Bertolini e o alemão Michael Bartels, seguido pelo holandês Javier Massen e o francês Guillaume Moreau. A Chevrolet venceu as duas corridas do Campeonato Mundial de Turismo do circuito de rua de Marrakech, em Marrocos. Robert Huff venceu a primeira corrida em solo africano. O italiano Gabriele Tarquini foi o segundo, seguido por Jordi Genet. Na segunda prova do final de semana, a vitória ficou com outro carro da marca americana. Dessa vez, Nicolai Larini venceu pela primeira vez o WTCC. O líder do campeonato, Ivan Miller, foi o segundo, seguido pelo inglês Robert Huff. O curitibano Augusto Farfus Jr. não teve um desempenho regular nessa rodada dupla e conquistou um 12º e um 6º lugares. No campeonato, a liderança ainda é de Ivan Miller da Seat. Gabriele Tarquini, também da Seat, é segundo. Richard Vaidel, da Seat, é o terceiro. Augusto Farfus é o quinto na tabela de classificação. Aqui no Brasil, no domingo, aconteceu a terceira etapa da Stock Car. Curiosamente, a categoria viu o terceiro vencedor da temporada 2009. Dessa vez, o paulista Alain Kodair. Kodair dominou todo o final de semana. A vitória da corrida veio com facilidade. Quem teve suar para chegar na segunda posição foi Antônio Jorge Neto. Jorge Neto brigou intensamente com o terceiro, Atlan Abreu, e com o quarto, Max Wilson, durante toda a corrida. O melhor paranaense da corrida foi Davi Mufato, na sexta colocação. O campeonato está apertado. Valdeno Brito é o primeiro, com 39 pontos. Com 33, Alain Kodair é o segundo. E Paulo Salustiano é o terceiro, com 32. Ricardo Maurício é o quarto, com 31, e na quinta posição está Antônio Pisonia, com 30 pontos, e Max Wilson é o sexto, com 28 pontos. Campeonato apertado demais, né, Vitor? Exatamente, Tati. Para o internauta ter uma ideia, os 15 primeiros estão entre a diferença de 28 pontos, o que equivale à pontuação máxima que pode ser alcançada em um final de semana. Um exemplo é o vencedor deste final de semana, que tinha apenas 8 pontos antes de vencer em Brasília. Saiu do meio da tabela para a segunda colocação. A categoria de base da Stock Car viu a vitória de Rodrigo Baroni em Brasília. Na segunda posição chegou o líder do campeonato, João Marcelo. E na terceira posição terminou o Fábio Fogaça.
Marcelo tem 59 pontos contra 57 de Fábio Fogaça e 47 de Rodrigo Baroni. A Copa Vicar, em uma corrida recheada de acidentes, viu a vitória de Thiago Gonçalves. Juliano Moro foi o segundo, com Rafael Daniel em terceiro. No campeonato, a liderança é de Diogo Pachenque, com 37 pontos contra 36 de Rafael Daniel e 28 de Felipe Lapena. Vitória do Doutor da etapa espanhola da MotoGP, a primeira de Valentino Rossi do ano. O italiano escalou o grid e chegou até a primeira posição para não perder mais. Daniel Pedrosa, correndo em casa, foi o segundo e Casey Stoner o terceiro. O pole, Jorge Lourenço, não conseguiu manter o ritmo imposto na classificação e foi caindo na classificação da corrida até cair de sua moto no final da prova e abandonar a corrida. No campeonato, Valentino Rossi se desgarrou dos adversários. O italiano tem 65 pontos contra Casey Stoner é o segundo, com 54. Empatados na terceira posição com 41 pontos estão os espanhóis, Jorge Lourenço e Daniel Pedrosa. Valentino Rossi abriu grande vantagem no campeonato. É motivo para preocupação, Vitor? Acredito que sim, Tati. Quando o italiano começa a abrir distância no campeonato, é motivo dos adversários começarem a coçar a cabeça e tratarem de mostrar resultado, e não deixar que Rossi abra terreno. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail programa.pitstop@gmail.com. O Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na quinta-feira. Até lá! Até lá! Kyle Busch venceu tava certo o nome, né? Um campeonato um pouco apertado. O Vitor fugiu de novo. Vem aqui! Daniel Pedro, o que você tá fazendo, Vitor? Eu não tenho cabeça enfiada ali. Eu tô lendo ali. Mas leia aqui. Um exemplo é o vencedor desse final de semana, que tinha apenas 8 pontos antes de vencer em Brasília. Saiu do meio do pelotão e... Nossa, saiu do meio da tabela.